Salve galera, eu sou o Cromarshmallow Celeste, trazendo aqui a ficha de uma personagem que eu amo muito desde a infância, Lime de Grand Chase. A gente vai fazer a ficha dela nível 15 dos Causos Solo, nessa série que a gente tá fazendo fichas de RPG no meu sistema original, totalmente original meu, com regras e desenhos feitos por mim. E obviamente os desenhos e aqui que vão estar no slide não são meus, os desenhos que estão nessa apresentação slides não fui eu que fiz. E já vamos começar com a classe de Tempestuoso Solar, que perde 3 de músculo, ganha 4 de misticismo, ganha 4 de audácia. Sempre que ela causar dano, ela soma a perícia de artes no dano. O dano de calor é dobrado. Ela é especializada na pureza de artes e ganha uma arma e um chapéu quando escolhe essa classe. Também quando ela atacar um inimigo, ela pode escolher provocar ou fazer um aliado provocar ele ou vice-versa. Ela tem a classe de Viciada em Doces, que faz sentido com a lorezinha dela, das skinzinhas dela do jogo. Viciada em Doces, que dá mais 2 em músculo, mais 5 em audácia, ganha 20 de HP quando escolhe a classe. Ganha um doce de trabalho por sessão, tem 4 blocos de tempos a mais. O XP que ela ganha em todas as presas é sempre multiplicado por 1,25. E quando ela come um doce, ela recupera 16 pontos de vida. Tem a classe de Mestre do Ócio, que dá mais crença em todos os atributos, recebe o triplo de salário por interlúdio, recebe o dobro de XP de trabalho por interlúdio. E uma coisa muito boa também, que ela ganha 4 proezas para ela ter especialidade em, de graça, e a cada sessão recebe 2 doces de trabalho. Ela tem a classe de Sacerdotisa, ela ganha 8 de músculo, 8 de misticismo, 2 de resistência, 2 elementos da escolha, e um dano no elemento sempre multiplicado por 1,5, escolhi radiante. Raça, não tinha como fazer outra raça senão humano, eu só peguei a raça humano porque é a única coisa que faz sentido com ela. Mais 2 dos atributos vai falar apenas comum, uma vez por sessão pode reduzir o IACD de um teste em valor igual ao nível dela, 15. A customização de raça, o padrãozinho nosso, abençoado, faz muito sentido para ela, porque ela é uma paladina. Cada membro abençoado dá mais 4 em todos os atributos e sobra 5 pontos de customização, que dá mais 10 de HP. Origem, Princesa Estelar, mais um do atributo da escolha, que dá a habilidade Conquistadora Genial, que ela tem mais 24 pontos de perícia extra para distribuir sempre que ela conhecer uma criatura nova, um monstro no NPC ou jogador. Ela tem vantagem nas 3 primeiras rolagens, quaisquer que ela fizer com essa criatura, e os danos cósmicos dela também são dobrados. Ela recebe o dobro de bônus ao progredir em relação com o NPC. Ela tem a Origem de Realeza, que dá mais 1 de audácia, a habilidade Tchá Tchá Tchá, extremamente suave, que basicamente ela adiciona o bônus de perícia e de artes pela metade em rolagens de ataque. Então ela tem o bônus de arte somado da classe mais o bônus de arte dessa origem, então é um bônus de arte muito alto no dano. Ela tem a origem de Hope Boy, que dá mais 1 de misticismo, e a habilidade Uma Pequena Esperança abre portas a um enorme desastre para que uma gigantesca esperança possa brilhar. Basicamente, uma vez por sessão, ela pode escolher causar um desastre maior que o normal, aumentando a área do seu ataque pelo nônuplo da área comum, com um mínimo de 18 metros. Quando faz isso, para cada aliado que sobreviver a essa explosão, desse ataque, o misticismo e a audácia dela aumenta em 20% até o final do combate. Também tem a origem de Gladiador, que dá mais 1 de músculo, habilidade de duelo, que é aquela habilidade que é resolvido com um duelo de poker, e a criatura que perdeu o duelo de poker sofre 1d6 mais 4 de dano por nível de personagem. Os cômodos da casa: quarto, banheiro, cozinha e sala de estar. Cômodo especial: igreja, que uma vez de condição pode causar a si mesma a condição de nirvana de graça. Temos o cômodo especial: dispensa de bolo de limão, que uma vez por sessão ganha um bolo de limão, qual recupera nível de personagem vezes 30 pontos de sanidade, aumenta os atributos em mais nível do personagem. Tem o cômodo especial: barzinho de convivência, que uma vez por sessão ganha um presente para dar para um NPC o qual você já tem apresentado anteriormente. Tem o cômodo especial: campo de treinamento, que ganha 6 pontos de atributos para distribuir como quiser por sessão. E o cômodo especial: Jardim de Flores Sagradas, que flores florescem no seu equipamento por sessão, aumentando os bônus que elas concedem em mais 2. As subclasses, obviamente, não podia faltar Paladino e Radiante, que dá mais 12 de músculo, mais 10 de audácia, mais 5% de músculo permanente, mais 5% de audácia permanente, mais 10 de sanidade e perde 20 de surpresa. Habilidade contra o que a gente vai lutar: o Sol, que basicamente ela tem um brilho natural que tá todo o tempo ativo, mas ela pode ligar e desligar, mas ela brilha como o sol. Enquanto ela estiver sob a luz do céu, todos os danos e atributos dela são multiplicados por 1,25, e ela tem vantagem de audácia. E uma vez por dia ela pode causar uma das habilidades, ela trocar o dano por radiante, e a área de efeito ser 27 metros de raio centrado a partir dela. Ela tem a subclasse de Mago Estelar, que dá mais 24 de misticismo, 24 de audácia, 24 de sanidade, menos 30 de surpresa, menos 30 de HP. A habilidade A de Astra Espera, que é aquela habilidade que aumenta um D6 de dano para tudo que ela causar. Para cada coisa que está listada aqui,
Tem a subclasse de Seguidor Nostálgico, que dá mais 12 misticismo, mais 12 de sanidade e 1 ponto de melhoria de habilidade a mais. E a habilidade, ele tem um chapeuzinho, que basicamente o HP dela aumenta em mais 15 para cada item que ela estiver vestindo. E também a subclasse de Skatista, que dá mais 8 de audácia e mais 12 de condução. E a habilidade She Was a Boy, Here Was a Girl, que aumenta o deslocamento dela em 9 metros. Também dá desconto em 25% de desconto para qualquer loja não convencional, de mercadores não convencionais. Ela tem vantagem para comprar essas coisas. Quando ela usa um skate, o patins, ela recebe mais 2 de audácia. E ela também ganha um cachecol super maneiro, que aumenta em 1 metro para cada nível de personagem que ela tiver. Um cachecol de 15 metros, que é um cachecol enorme. A cor da paleta divina, verde, amizade, que ganha 2 esteroides de sanidade, ganha muitos 12 de trabalho e também aumenta a sanidade máxima. E a habilidade de amigos para sempre, que sempre que ela presenteia a um NPC, ela recebe mais Crazy XP de afeição por presente. E quando receber um bônus de NPC, recebe um D6 mais um efeitos a mais, além dos bônus que ela recebe normalmente de elevar a afeição. Também recebe mais um crunch por ponto de recompensa e tem mais 5 testes para amigar ou conversar em NPCs de algo. Ela tem especialidade de arma, obviamente, em martelos gigantes. A forma mágica dela é a Santa, que danos radiantes são dobrados e causa o triplo de dano em criaturas demoníacas ou aberrações. Todo dano de sanidade dela é recebido apenas pela metade enquanto transformada. Toda aliada a 3 metros dela tem um bônus de 50% a mais na defesa, e a própria defesa dela, enquanto ela estiver transformada, é triplicada. Até a subtransformação mágica de divindade, que dá mais 5, mais 20% de sorte em dados de sorte, mais 10% em todos os atributos, mais 20% dos atributos, mais 15 de audácia e mais 6 blocos de tempo. E a subtransformação do amor, que dá mais 30% de audácia, mais 12 de audácia, mais 12 de sanidade, mais 20 de surpresa, mais 6 blocos de tempo. Tem uns bônus de presentear NPCs e de jogar teatro. Tem 10% de desconto em qualquer compra, menos para a obtenção de prótese, enquanto ela estiver transformada. Todo dano a uma criatura específica que ela escolher é dobrado. E a subtransformação de ritmo, que aumenta mais ainda a porcentagem de audácia e mais ainda a audácia. Ganha mais uma ação por ação. Todo dano crovejante é dobrado. O deslocamento dela aumenta em 6 metros. O alcance com armas corpo a corpo dela aumenta em 4.5 metros. E o alcance com armas de fogo dela aumenta em 18 metros. Ela tem mais 12 blocos de tempo. E nós temos o pet, que obviamente é o pet dela, do Dimensional Chaser. Que a habilidade de pet, o bônus passivo aliados em uma área de 6 metros de você recupera um D6 mais audácia e bônus de vida. E se terminar o turno perto de você, tem o HP máximo aumentado de 20%, e você, no caso a Lime, tem mais um resistência aos elementos enquanto isso durar, e uso ativo essa habilidade, cura 2d6 mais dados pontos de vida e 2 aliados e torna eles imunes a condições por um turno. A habilidade de quebra do limite dela, o Holy Shock, 7 pontos de habilidade, desfere um grande golpe de martelo dando no local designado, causando 8d6 mais audácias multiplicado pelo nível de personagem de dano radiante em uma área de 12 metros, em uma área que ela possa ver, cura aliados em 8d6 mais audácias vezes o nível de personagem e aplica eles a condição especial de glória por 10 turnos, que a condição de glória cura o HP em 8d6 mais audácia no início do turno e recupera um ponto de ação a cada 2 turnos. Cada vez que Lime remove uma condição, um efeito prejudicial com essa habilidade, todo mundo recupera um ponto de ação. Enquanto tiver glória, tem mais 2 de resistência a todos os danos, e enquanto tiver um aliado que tiver glória, cada vez que Lime causar dano ao inimigo, tem 20% de chance de curar todos os aliados que estão a 6 metros dela, em 8 mais audácia de cura, que pode exceder a vida máxima. O vertente de euforia dela é a alegria máxima, que dá mais 20% do atributo à escolha e mais 20% em ocro, mais 4 progressão em algum humor que ela escolher, e aquela habilidade de Vibe Wrestle-Back, que sempre que ela receber cura, o próximo ataque dela tem dano triplicado, então isso é muito bom, porque ela tá sempre se curando. Conforme ela vai se curando, o ataque dela vai triplicando, então isso é muito bom, porque ela sempre causa o triplo de dano. O alinhamento dela, obviamente, é acendida absoluta e entropia normal. Ela tem o de equipamento lenço de cabelo, o martelo de guerra, o escudo, o anéis de paladina, luvas de paladina, a roupa pesada que serve tanto como roupa como calço, e os sapatos de botas de armadura. Nenhuma vestimenta, trabalhos de hamburgueiro, restaurante, salva-vidas, tomador de animais, beisebol, viajante dimensional, detetive, policial, segurança pessoal, soldado, cavaleiro, café barista e jogador de vôlei. É especialidade nas presas de construção, cuidação de pets, videogame, divindade, artes, caça, invocação, alquimia e lazer. O perfil da Inknet dela, obviamente o nick dela tem que ser Lime Cake com coraçõezinhos, muito fofinho. O e-mail limecake original @inknet.seu. A descrição dela, obviamente, eu gosto de doces um pouco demais, os problemas dela, e ela rodou 30 de mil para seguidores, ela conseguiu 14.997 seguidores. Os conhecimentos aleatórios dela, Caixa de Pandora, a esperança é a última que morre, que basicamente uma vez por combate, se a sanidade dela ficar zerada ou negativa, ela é recuperada totalmente, e se o HP dela for reduzido a 0, uma vez por combate, ela sobrevive e volta com 25% do HP total dela. Habilidade de Cosplay, que dá a habilidade de Angel Súplicas, que sempre que ela fizer um ataque corpo a corpo com uma ação extra, ela pode fazer um suplex de uma criatura
independente do tamanho da criatura, deixando ela derrubada e torturada por um turno. E o conhecimento aleatório de Pixel Art, que dá a habilidade de um mundo pequeno, porém fantástico, que basicamente ela pode escolher ter 70% de chance de errar o ataque para dobrar o dano, também tem um crítico instantâneo caso acerte. E também a habilidade de Tartaruga de Armadura, que dá a habilidade de que basicamente ela pode, quando ela for atacar com uma arma contra uma criatura, ela pode escolher fazer um ataque descuidado, ter 50% de chance de errar o ataque, e caso ela acertar o dano é dobrado. Também quando ela cai de alturas muito altas, ela pode escolher atacar uma criatura por perto, caindo em cima dela, e somar o dano da queda no dano do ataque, ao invés de sofrer o dano. Isso aqui estaca com a outra habilidade, então ela pode somar esse 70% mais 50% de chance de errar, mas o limite de chance de errar é 80%, então ela pode ter 80% de chance de errar e quadruplicar o dano, que é muito bom. Ela tem 15% de sinergia em luxúria, que dá 8 de audácia, 5 de arte, 50% de orgulho, que dá 48 de misticismo, 44 de tecnologia, 48 de defesa e mais 24 de sanidade, e 100% de sinergia em obrigação, que dá mais 112 de sanidade, mais 112 de misticismo, mais 26 de surpresa. As habilidades dela: Benção, que eu gastei 5 pontos de habilidade, que Lime cura 5d6 mais audácia devido a todos os aliados, tá escrito errado aqui, mas seria aliados. Então ela salta em alguma posição em até 18 metros dando dano em um raio de 7.5 metros, igual a 5d6 mais audácia de dano radiante, e também aumenta a própria audácia em 10% por 3 turnos, e aliados curam 5d6 mais audácia de vida sempre que a Lima acertar um inimigo. A habilidade de Glória, que eu gastei 5 pontos de habilidade, que recupera 5d6 mais audácia de vida de seus aliados e remove todas as condições afetando os mesmos, e os aliados podem escolher ou não se eles querem sofrer as condições que eles sofrerem nos próximos 3 turnos. A habilidade de Liberação, que é de 10 pontos de habilidade, que Lime arremessa um martelo gigante no local alvo, causando 10d6 mais audácia de dano em todos os inimigos, recuperando metade da vida dos aliados, e também tira todos os efeitos negativos de todos os aliados e aumenta todos os atributos deles em 10% para cada efeito removido. Nenhuma habilidade de buff, e as habilidades passivas: Escudo de Devoção, que sempre que Lime causar dano com um ataque com arma, aumenta todas as resistências de todos os aliados em mais 2. Quando o HP de Lime cai abaixo de 30%, aumenta as próprias resistências por 4 turnos em mais 3, e também remove todas as condições negativas que está afetando ela. Essa habilidade também dá um ponto de ação por ação extra, e sempre que Lime causar dano, ela tem 20% de chance de curar um D6 mais dados de vida todos os aliados. A imagem inicial dela são as asas celestiais divinas, que o efeito passivo desse item é que ela tem a habilidade da subclasse de X-Trance, a habilidade da subclasse de Clubber e a habilidade da subclasse de Fanfarreiro enquanto estiver usando essas asas de graça. Então ela ganha muitas coisas, principalmente que aumenta os turnos dela, a quantidade de ações por ação dela, dá a opção dela gastar essas ações por ação para multiplicar muito o dano, dá mais 222% de audácia, mais 75% de audácia, mais 2 ações por ação, mais 30 subperícia e inspirar, mais 40 e 4 de autoridade, que também é uma subperícia, mais 22 de imposição física, dá 30 de redução de dano de queda e 4.5 metros de velocidade disparada. Os atributos finais dela: 550 de HP, 500 de sanidade, 112 de surpresa, 135 de músculo, 282 de misticismo e 1117 de audácia, 24 metros de caminhada e 6 pontos de ação, resistência a dano radiante 2 e resistência a dano assustador 2, 1165 de defesa, 5 ações por ações, 20% de sorte extra de 136 metros de alcance de arma de fogo, 15 de potência de dano contínuo e redução de queda 30, 13.5 metros de disparada, 10% de desconto em tudo, pega ou levanta 1.350 kg e tem 13 metros de confronto direto. E aqui a gente tá passando as perícias pra você. Ela termina mais ou menos com 20 crunches, 98 blocos de tempo preenchidos de 445 e um salário muito alto de 390 crunches. E esse vídeo vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima.